No que parecia ser um dia comum no laboratório de biologia da Universidade Estadual, eu estava cercado por aquários e terrários, onde seres vivos pulsavam em organismos complexos e vibrantes que sempre me fascinavam. Era meu trabalho observar e documentar a vida marinha e as interações dos pequenos roedores de laboratório. Cada dia trazia novas descobertas, novas informações a serem catalogadas, mas o que se aproximava era diferente de qualquer coisa que já vi. Iniciei minha jornada diária com os peixes de água doce. Eles se moviam em um balé sincrônico, a luz refletindo sobre suas escamas como um sussurro em movimento. Ao longo dos meses, notei que um dos peixes, um exemplar de tetraneon, começou a se comportar de maneira peculiar. Enquanto os outros nadavam em formação, este nadava em círculos, como se estivesse perdido, frequentemente colidindo nas paredes do aquário. A princípio pensei que poderia ser estresse ou uma doença. Registrei a observação em meu diário com um leve sorriso, fazendo anotações sobre o que poderia parecer uma excentricidade comum no comportamento animal. Entretanto, o que deveria ser uma simples anomalia logo começou a escalar de forma sutil. No dia seguinte, notei que as cores da escama não apresentavam mais aquele brilho vivaz. Em seu lugar, uma tonalidade pálida começava a tomar conta. O peixe nadava repetidamente e, em alguns momentos, fixava seu olhar em mim, seus olhos escuros brilhando com uma intensidade alheia. Uma sensação estranha tomou conta de mim, um frio que não tinha explicação. Os roedores em meu laboratório também passaram a apresentar comportamentos intrigantes. As cobaias, normalmente ansiosas e ativas, mostravam-se estranhas, seus olhares enigmáticos e fixos, como se estivessem a avaliar algo além de mim, do que eu poderia compreender. Anotei suas interações e a maneira como algumas delas se moviam. As patas pareciam se contorcer em uma sinfonia descompassada, como se sofressem com alguma pressão interna, uma massa que se agitava sob a pele. Eu via a carne se mover e cambalear, mas selava essa observação com um ceticismo forçado, atribuindo a sensação de desconforto a um falso senso de masculinidade científica. Certa manhã, ao examinar um dos meus pequenos sujeitos, senti uma vibração inexplicável no ar. Um dos roedores, pressionado sob a luz fria do laboratório, deu um movimento que parecia arranhar o fundo do terrário. Em meio à observação, sua estrutura óssea começou a se contorcer, deformando-se de forma que beirava o absurdo. Levantei-me abruptamente, meu corpo aprisionado por uma mistura de horror e curiosidade. As patas da cobaia, que costumavam parecer fracas e com delicadeza, agora apresentavam um movimento que lembrava quase um padrão ritualístico, um chamado ancestral em busca de algo que escapava à lógica. Decidi que precisava entender o que estava acontecendo. A cada hora, a transformação dos animais se tornava mais evidente. Os peixes, que inicialmente pareciam perder suas cores, agora formavam padrões em suas escamas que lembravam padrões de algo orgânico, algo que não pertencia a esta terra. Comecei a investigar a possibilidade de uma síndrome, mas a verdade é que as evidências mostravam que eles não estavam em mutação, mas sim se revelando. Eu estava sendo visitado por algo que não compreendia. As semanas passaram sem que eu pudesse dar uma resposta. Fui me afastando do convívio com outros cientistas, relutando em descrever as mudanças que eu observava. Mais tarde, os cientistas se tornaram espectadores dos roedores em minha mesa, mas não consegui explicar o que efeitos poderia ter na mente de meus colegas ao mencioná-los. Meu diário tornou-se um véu de entraves. As páginas, agora cobertas de rabiscos e desenhos confusos, continham anotações sobre sutis dissonâncias anatômicas. As cobaias começavam a esmagar uns aos outros, sua carne pulsando, como se houvesse uma luta interna por controle. Conforme a noite tomava os últimos resquícios de luz do laboratório, tornei-me um cativo do que observava, incapaz de dividir essa inquietude com o mundo. Finalmente, deu-se o que não poderia ser contestado. Em um momento, uma das cobaias lançou um grito que ecoou no silêncio, uma frequência que rasgou o tecido da realidade à minha volta. Neste clamor sentiu-se tudo se agitar, e quando ele tornou-se eco, algo efêmero sobre seus pelos emaranhados tomou forma, como se desmanchasse em névoa. Eu sentia a pressão sob minha pele, uma experiência física e não apenas psíquica. Era insuportável. O desejo de entender havia me conduzido a um abismo sem volta. A manhã seguinte não trazia qualquer resposta, mas apenas a constatação de que o que era. As cobaias, agora imóveis, tinham mudado de tal forma que beiravam a imanência do que não era da terra. Olhei para o aquário, vi que as cores dos peixes não estavam apenas apagadas, mas sim transportando algo que categorizava as formas do medo em nós. As cores vibrantes agora eram ecos distorcidos de algo que não reconhecia. No final, com o passado sendo uma lembrança tortuosa, compreendi que o verdadeiro terror escorria por entre os dedos. Aqueles seres, antes meras cobaias e peixes, agora eram avatares de uma verdade insuportável. Eles não eram meramente animais, não eram criaturas que deviam ser estudadas, mas formas aterrorizantes que se alimentavam da nossa incapacidade de reconhecer o mundo ao nosso redor. Abstrações que vestiram a carapaça da normalidade para nos desviar do olhar do abismo. O laboratório estava quieto, aninhado na penumbra da noite, e eu, como um testemunho involuntário, me vi incapaz de pôr fim à minha própria retirada.
A última página do meu diário continha as palavras manuscritas que pela primeira vez relataram a terrível verdade. Algumas coisas simplesmente não devem ser compreendidas. E assim permaneço aqui, um contador de histórias, esperando que alguém escute, mesmo que eu tenha assumido a responsabilidade terrível de não mais ser capaz de desvendar os mistérios que habitam esta realidade distorcida.